Tudo bem? Me chamo Gabriela Gomes, sou estudante do 5º período de Arquitetura e Urbanismo da Unilassalle RJ. E esse é um trabalho de podcast de Teoria e História do Urbanismo com o professor Diego Ramos. Eu e o meu grupo Luísa Vilela e Márcio Menezes vamos trabalhar com os primeiros capítulos do livro História da Cidade, de Leonardo Benévolo. E no capítulo de hoje vou falar sobre o ambiente pré-histórico e a origem da cidade. Vamos lá? Capítulo 1. O ambiente pré-histórico e a origem da cidade. Nesse capítulo, conversaremos sobre a origem da aldeia, o que ocorreu durante o período pré-histórico e toda a sua evolução. O homem paleolítico habitava em construções primitivas, que não passavam de uma modificação superficial do ambiente natural. Os abrigos eles eram formados em cavidades naturais, como cavernas, ou com uma estrutura muito simples de madeira, protegida por peles de animais ou vegetação seca. Após a descoberta do fogo, o homem manteve seus métodos construtivos, porém passou a se organizar de forma diferente. Ele começou a instalar suas habitações em torno de fogueiras, como pode ser descoberto através das escavações. Como pode ser observado na imagem 1, com a descoberta da agricultura, começaram a surgir grupos de pessoas que viviam em comunidade e se organizavam e deliberavam funções para manter um bom funcionamento espacial do local e a segurança daquele pequeno grupo. Gente, com isso, podemos ver o surgimento das primeiras aldeias, que se caracterizava por ter acesso aos recursos básicos, como moradia, segurança e alimentação, e além disso, tinha um círculo social daquele grupo de pessoas que moravam juntos e formavam uma pequena aldeia com funções básicas. Aproximadamente 2000 a.C., já era possível ver uma evolução dessas pequenas aldeias, onde já se viam abrigos com métodos construtivos mais evoluídos, deixando de ser aquelas habitações simples e temporárias e passando a ser habitações mais resistentes e com isso também mais duradouras. Também era possível ver uma divisão espacial mais eficiente e com construções específicas para cada função básica daquela comunidade, como depósito de alimentos, barraca para rituais e orações e festividades também, e abrigos do homem e abrigos para os animais domesticados daquela comunidade. A partir dessas alterações, podemos ver que o surgimento das primeiras cidades não estavam tão longe assim. Como pode ser visto nas imagens 2 e 3, é permitido ser feito uma conexão de divisão espacial dessas pequenas aldeias com a divisão espacial de uma cidade medieval, pois as duas ela possuíam uma linha de defesa, que eram os muros, e uma construção central, onde ficava localizado o poder. No caso das aldeias, ela era habitada pelo chefe ou pelo líder, e nas cidades medievais, era onde o rei ficava e tomava todas as decisões em prol daquele povo. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nesse capítulo, nós vimos como surgiram as pequenas aldeias e a sua evolução. Fizemos uma pequena analogia sobre a divisão espacial das aldeias e das cidades medievais, e na sequência será visto o que é necessário para ser efetivamente uma cidade, e a organização das primeiras grandes civilizações, como Egito, Grécia, Mesopotâmia e as cidades orientais. Espero mesmo que tenham gostado da síntese. Se você gostou do conteúdo, favorita e compartilhe o áudio com seus amigos. E até a próxima, galera! Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Márcio Menezes, sou estudante do 5º período de Arquitetura e Urbanismo na Unilassalle RJ. Esse é um trabalho de podcast da matéria Teoria e História do Urbanismo do professor Diego Ramos, onde o meu grupo, com a Gabriela Gomes e Luísa Vilela, trabalharemos os primeiros capítulos, no caso, do livro História da Cidade, de Leonardo Benévolo. E no capítulo de hoje, vou falar sobre o capítulo 2, a origem da cidade no Oriente Próximo.
Nesse podcast, iremos falar sobre as primeiras cidades no Oriente Próximo e como elas foram criadas, onde começaremos falando das cidades próximas ao rio Tigre e Eufrates. Em seguida, nos deslocaremos mais para o oeste, falaremos sobre o Egito e, para finalizar, falar um pouco sobre a ascensão do Império Persa e como ela se impôs no espaço. Bem, antes de começar a falar desses povos, da Mesopotâmia, a gente precisa primeiro entender a criação da aldeia. O serviço especializado ele se torna necessário. Assim, as indústrias e os serviços já podem se desenvolver através da especialização. Com serviço especializado e de avanços tecnológicos, a aldeia se torna uma cidade. Começa então uma nova necessidade de uma revolução urbana, onde cada setor é administrado por cada integrante e que cada classe dominante irão influenciar em toda a sociedade. Bem, para que fique claro, né, como que se desenvolve, né, as primeiras cidades, vamos fazer um exemplo. Pegar 10 pessoas e essas 10 pessoas encontram um campo, pode ser do tamanho do campo de futebol, onde eles têm 10 cabeças de ovelhas, né? Tem cultivo, onde eles podem cultivar, tem um rio perto e, bem, cada pessoa irá trabalhar. A partir do momento em que cada pessoa tem sua tarefa, como o Joãozinho ele vira pescador, o outro ele vira um pastor de ovelhas, enquanto o outro pega as folhas, as frutas, colhe a colheita. E necessariamente precisa ter uma organização. Então precisa ter um setor onde organize todos esses setores, né? E cada setor precisa ter sua própria organização. Então isso vai ter a criação da cidade em relação a isso. Porque também é muito difícil uma cidade não ter uma organização, como vemos hoje em dia. Muitos problemas que vemos hoje em dia é por conta da falta de organização desses setores, né? E como esses setores se dialogam, então por isso acontecem muitos problemas. Mas isso depois que o homem viu que é necessário e se tornou capaz, né, de se organizar, isso mudou da água para o vinho. Assim, o homem pôde agora sentar para resolver questões da cidade. Bom, agora, né, voltando ao assunto das cidades, na Mesopotâmia, que a gente pode ver na imagem 4, sua localização, ela é banhada pelo rio Tigre e Eufrates. É um lugar muito propício, perto de rio, vegetação boa, para que um povo possa se prosperar ali e poder evoluir. Mas tudo tem uma consequência, né? Por ser um lugar bastante habitável, né, muitos povos vão ir para essa região. Então a maioria desses povos tinha um caráter colonizador, que por consequência aconteceram inúmeras guerras, né, inúmeras colonizações em cima da cidade dos outros, onde cada povo que dominava demonstrava seu poder através de cidades-palácios e ampliação de cidades que tornariam grandes metrópoles onde se concentrava o poder político e comercial. Assim, os governantes que tinham todo o poder de seu povo administravam as riquezas locais e distribuíam para cada serviço dessas terras. Essa organização deixava marca nesse terreno. Voltando ao exemplo, né, que o administrador, né, administrava as riquezas, né, e distribuía para os serviços. Né? Isso quer dizer o quê? Uma organização, né, onde ele mediava os setores para que a cidade pudesse evoluir constantemente sem nenhum problema. Agora que entendemos mais sobre como funcionava a cidade, como funcionava a administração, é bom também a gente citar as cidades, né, mesopotâmicas que foram erguidas ao passar da história nesse local. E a primeira cidade que eu irei falar, eu acho que talvez é a mais importante, né? Eu acho que todo mundo conhece, né? Que é a cidade de Babilônia, né? Vocês podem ver na imagem 7. Ela foi a maior capital da Babilônia,
talvez a maior e mais potente de sua época. Era uma cidade muito desenvolvida para a época, onde se cultivava o comércio, a educação, a ciência e até mesmo a arte. O representante mais conhecido dessa cidade era pelo rei Hammurabi, onde criaram o primeiro código de leis da história, que deixara a cidade seu principal centro político e urbano. A cidade tinha um acesso muito fácil ao rio, onde passava entre ele. Era cara de uma cidade da Mesopotâmia, né? Tinha um zigurate, grandes muralhas, né, para a defesa. Voltando, por ser um povo bastante colonizador, teve bastante brigas, né, guerras entre esses povos. Então, ter uma defesa é muito importante. O zigurate tinha um símbolo do poder político, onde ficavam todo o poder, a riqueza, a cultura, a religião, se presenciava, ficava nessa parte, e toda a cidade se evoluía, né, a partir desse zigurate. Outra cidade também que vale muito a pena comentar é uma cidade que foi criada pelos assírios. Falando um pouco mais dos assírios, são colonizadores bastante hostis, né? Conforme for passando a história, diversas vezes eles foram colonizados, vendo seu povo morrer. Então, a partir do momento que eles conseguem reagir, ter força, eles começam a ter a guerra deles ia ser brutais. Eles conseguiam tudo e conquistavam, né? O seu poderio militar era fascinante para a época. E eles precisavam ter uma cidade que se chamasse, que pudesse impor, né, essa moral deles. E era a cidade de Khorsabad, né? Era a capital dos assírios, né? Uma cidade que tinha como finalidade de se erguer de maneira rápida e com qualidade. O objetivo dele era criar de forma rápida, com qualidade, e mostrar o seu poder. Só que, infelizmente, não é tudo que a gente quer, às vezes não acontece, né? Para ser sincero, né? Teve vários acidentes, né, ao decorrer das obras, invasões. Eles não eram privilegiados de sofrer invasões. Então, muitas coisas aconteceram conforme vai na evolução da cidade. Mas mesmo assim, é uma cidade que se empoderou na história, que marcou sua história para os assírios. Bom, agora passando um pouco, né, saindo ali do meio do Oriente, vindo mais pro oeste da Mesopotâmia, a gente encontra o Egito, né, que fica ali ao longo do rio Nilo, né? Na imagem 8 a gente consegue ver como ficava situada o Egito, e ela não deve ser estudada da mesma forma que estudando Mesopotâmia. Após ter o controle das cheias, né, do rio Nilo, isso foi essencial para o Egito para poder prosperar e se beneficiar, porque a sua localização geográfica beneficiava ele muita coisa. Era como se fosse uma muralha invisível, né? Por ser no meio de um deserto, dificultava muito a chegada dos inimigos. Então o Egito pôde prosperar muito, não ter que se preocupar tanto em investir em defesas, né? Outra coisa que devemos ter, não se preocupar, mas a gente tem que entender, né, a diferença da Mesopotâmia para o Egito, que o soberano tinha um poder legítimo sobre a região, ok? Não só por ser um representante de Deus, e sim ele mesmo ser um Deus vivo. Então isso fazia toda a diferença. O faraó, ele não era só o rei, ele era o Deus. Ele era visto como um Deus vivo. Assim, ele tinha um poder suficiente de controlar todo o império, com obras públicas e principalmente com templos dos deuses e de suas tumbas monumentais, possibilitando uma boa passagem para além da morte, continuando seu poder perante ao povo. Assim, com essa premissa, né, de como eles viam, né, a religião da morte, onde aqui é só uma passagem, então toda a riqueza, toda a economia era voltada, né, para essa cultura, né? Então isso repetia nas cidades, que eram levantadas dedicamente e puramente para o divino.
Por isso, eles eram fiéis na escultura e utilizar escalas monumentais. Já o povo ficava nas periferias, né? E muitas vezes em acampamentos, que só serviam para a construção dessas cidades, né? Então, a gente vê que se a gente ficar hoje em dia, que a cidade é criada para o povo, para a pessoa morar, né? É a máquina da pessoa querer construir e trabalhar. E no Egito é totalmente diferente, onde eles tinham que ser fiéis às esculturas, tem que ser perfeito, ouro, joias, né? E tudo indo para as pirâmides, né? Era uma cultura muito tumular, né? Então eles achavam que precisavam toda a sua riqueza ir com eles na morte, né? Para ter uma passagem mais tranquila, principalmente para o faraó, para continuar o seu poder, para continuar o seu domínio ali no seu povo. Mas da mesma forma que essa cultura rica, vale muito a pena a gente adentrar essa história, por conta dessa abundância de riquezas que o faraó fazia em seus monumentos pós-vida, grande parte da riqueza ia para os seus templos, né, fazendo o Egito entrar em várias crises econômicas, né, e a gente vai explicar um pouco dessas crises citando, né, a cidade de Mênfis, né, que foi a capital de quase todo o Império Egípcio. Foi a cidade sensação, sabe? Foi a cidade sensação do Império Egípcio, cidade onde se encontravam monumentos que ainda existem até hoje, que são as pirâmides de Gizé, dos faraós que pisaram, né? E que mesmo mortos ainda governavam nessas cidades monumentais, né? Sempre foi uma cidade próspera, que se concentrava todo o poder nas mãos do faraó. Mas por consequência, né, por conta da crise de sua própria cultura, várias crises econômicas foram provocadas, né? Porque exatamente toda a riqueza que eles conseguiam vivos, eles jogavam todo para os sarcófagos, né? Que acabou perdendo sua hegemonia e passou a capital de Mênfis para Tebas, né? Toda a riqueza que eles conseguiam iam para os mortos, né? Então quem era vivo ficava sem nada, né? Não é que é esquisito, mas é a cultura, né? A cultura deles, que acabou eles mesmos pisando no próprio pé, né? Então, passou que a cidade de Tebas se tornou a nova capital do novo império. Ele conseguiu ter seu auge sim, né? Que atraiu grande parte da riqueza do Egito, conquistou novas terras, mas teve uma diferença muito significante, né? Agora, os principais edifícios ficavam na cidade dos vivos, onde o faraó tinha o maior poder, e nesses novos tempos tinha um careta ainda mais essencial para a época, que era de peregrinação. Por ter várias crises econômicas, muitas pessoas não é que deixaram, mas ficaram mais desconfortáveis com a crença, né? Então, você ter um trabalho de peregrinação teve que ser muito importante, né, para voltar os fiéis a acreditarem no faraó, né? Como o faraó tem um poder legítimo, o povo perder a crença é a mesma coisa. Significa que o faraó vai perder força, né? Porque ele é um deus ali. Então, se ele perder a crença dos seus fiéis, né, meio que acaba isso tudo, acaba essa hegemonia deles. Bom, depois disso tudo, né, passando do século 6 ao 4 a.C., o Oriente Médio ele foi unificado por completo pelo Império Persa, né? É um império que vive por um longo período de paz e administração uniforme. Ele consegue conquistar todo o Oriente, praticamente, né, o que provoca um aumento na circulação dos homens, né, com suas ideias e mercadorias de ponta a outra. Né. Foi uma diversidade etnocultural que jamais foi vista para a época, né, e passou por muitos anos com tranquilidade, né, um período próspero, né, como vamos dizer. E por isso que a cidade ergueu Persépolis, né, que reunia todos os estilos arquitetônicos de seu vasto território conquistado, né? Então deve ser muito interessante, né, essa cultura, né, essa mistura, né, de se batendo. Então eu gostaria até que vocês pudessem pesquisar um pouco mais, né, ver como fazer um parâmetro, né, de hoje em dia, né, com a globalização de culturas se chocam diariamente. Então, imagina para aquela época, né, como deve acontecer, como seria, né, esse debate, né? É muito interessante ver que o Império Persa, né, com esse vasto
território, né, conquistado, né? É muito interessante mesmo, que vale a pena dar uma lida melhor. Bom, pessoal, terminamos esse capítulo 2, né, a origem no Oriente Próximo. Eu falei dos principais reinos que habitaram essas regiões e como elas reagiram com a sua evolução e dos domínios de diversos povos em uma só região, onde podemos debater com como cada cultura tem sua influência e que cada cidade vai evoluir conforme a sua cultura se estabelece, e como todas as culturas se misturam e reagem a partir do momento que é unificado pelo povo persa. Bem, gente, muito obrigado pela sua atenção. Por enquanto, eu não me despedi ainda de vocês. Eu voltarei no próximo capítulo, que eu falarei mais sobre a cidade no Extremo Oriente, né? Voltado mais para a China. E vocês vão ver que eles chegavam totalmente diferentes, né? A cidade, né? A gente não tem muito contato com essa cultura. Eu acho que vale muito a pena vocês continuarem aí com a gente. Compartilhem para os seus amigos. Eu acho que vale muito a pena esses podcasts para vocês estudarem para a prova, tanto que você esteja no ensino médio como na faculdade. Eu acho que é muito bom, é muito enriquecedor aprender de forma diferente, né? Você está pro transporte, então ajude a gente, vocês compartilhem para todos. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou o Márcio Menezes, aluno do 5º período do Unilassalle RJ. Pessoal. Valeu. Me chamo Márcio Menezes, estou aqui de volta no trabalho de podcast de Teoria e História do Urbanismo com o professor Diego Ramos. Sou estudante do 5º período de Arquitetura e Urbanismo da Unilassalle RJ. Esse grupo faz parte eu, Márcio Menezes, Gabriela Gomes e Luísa Vilela, onde trabalharemos nos primeiros capítulos do livro História da Cidade, de Leonardo Benévolo, e no capítulo de hoje falaremos sobre o capítulo 3, A Cidade no Extremo Oriente. Nesse capítulo falaremos sobre os povos mais situados ao leste da Mesopotâmia, sendo mais isolados da área ocidental. Assim, eles evoluem de forma bem diferente que as demais sociedades que vimos no capítulo anterior e conforme tudo que a gente já estudou, né? Como ocidentais, não temos muito esse contato com o extremo oriente, né? No oriente oeste, né? Mais oriental, né? Que nesse capítulo focaremos mais na cidade da China, né? Um lugar mesmo com inúmeros problemas de crises e invasões, ela pôde evoluir e disseminar sua forma de enxergar uma malha urbana. Bom, começando, né, falar, vai ser um pouco diferente, né? Porque o poder se concentrava em grandes estados unitários, né, que ficava nas mãos dos sacerdotes, né, que asseguravam plenamente a paz e a harmonia, né. Isso é muito importante a gente saber, que diante da geografia onde eles ficavam, né, onde o norte das colinas ficavam as colinas, né, um ambiente mais hostil, e o sul, um lugar mais quente, melhor habitável, né? Isso mostra que a mediação dos princípios opostos se tornou essencial para o desenvolvimento daquela época. Portanto, os soberanos tinham poder direto para garantir o yin-yang, né? Garantindo a habitação, né? Criar as cidades mais para o sul e evitar os perigos vindo do norte, né? É muito interessante, né, entender esse yin-yang, que eles vão levar isso para sempre. É muito interessante a cultura chinesa, sabe? Tanto nas artes marciais, esse yin-yang a gente vê em tudo, né? Quando a gente fala yin-yang, no bem e mal, a gente pensa que é só algo místico, mas não, eles levam isso até para o urbano, né? Tratar as cidades por meio do yin-yang, né? A mediação do bem e o mal, a escuridão, a luz, né? A floresta e a cidade. Então, é muito interessante mesmo a forma que eles veem, né? De querer evoluir com a cidade, querer socializar, né? Por meio dessa mediação, né? Agora vamos adentrar um pouco mais, né? Falando das cidades. As regras urbanísticas, né, propostas foram na era Shu, né, de 1050 a 250 a.C., que mudou a forma de fazer as cidades. A partir do nascimento do Império Unitário, né,
foram passadas essas novas até a época moderna, né? Que as primeiras cidades chinesas tinham um caráter de cidade-refúgio, né? Onde no centro da cidade eram destinadas a residências estáveis, né? Que ficavam os sacerdotes, guerreiros, técnicos, que em volta desse centro, né? Como foi a periferia, né? É um lugar onde habitavam e acolhiam os camponeses, né? Uma cidade-refúgio. E que também existiam os campos, né? De agricultura, de arroz, onde eles cresceram muito com essa cultura do arroz, né? Que aí começa que, se a gente olhar no plano urbanístico, nasce uma malha separada por cinturões, né? Que são denominados como Cheng, Ji e Tu, né? Que na imagem 11 vocês conseguem ver como elas eram feitas e tinha quadrante certo, tinha medidas, né? É muito interessante, né? Essa forma de cidade, né? Que a gente não está habituada na nossa cultura ocidental. E um exemplo que como funcionava essa malha urbana é a cidade de Hangzhou, né? A imagem 12, que demarca bem os setores, mas não necessariamente. Olha que interessante. As cidades eram fielmente quadradas, né, entre aspas, né? Elas se moldavam conforme a sua ligação, respeitando o que já existia ali. A imagem 4 mostra isso, né? As casas também tinham um papel muito importante para a projeção da cidade, projetadas também em quadrantes, com pátios internos, com bastante trabalho com a sombra, o yin yang, que dá esse contraste entre a luz e a escuridão, né? Tanto, né, o exemplo da imagem 14 com a imagem 13 é aquilo que eu falei no início do podcast, né? A mediação, né, do yin e yang, né? A luz e a escuridão, a floresta e a cidade, então eles se moldavam. E daí começaram, né? Daí que começa, né? Isso era para tudo, gente. A sociedade é muito interessante mesmo. É um tema que vale muito a pena a gente procurar, né, que é muito interessante mesmo como eles lidavam com as coisas, principalmente como lidavam com as cidades, né, com as casas, as casas eram voltadas para o pátio. Tudo bem que aqui no Ocidente a gente vê muito, né, em Roma, no Império Romano a gente via as casas pátios, mas as casas pátios na China, né, mais por Oriente, tinha muito essa questão das sombras, né, de trabalhar com as sombras, só tinha um pavimento, só respeitavam, né, as medidas, os quadrantes. É muito interessante. Agora, também é importante falar de outras regiões, né, que falar mesmo agora um pouquinho do Japão, né. Era um país que não tinha muitos planos para ter grandes cidades, mas tudo muda a partir da unificação do país, que assim nasce a necessidade de uma cidade capital, que é executada fielmente nos parâmetros chineses. Um desses exemplos é a capital de Kyoto. Vale a pena também pesquisar sobre essa cidade. Bom, finalizamos mais um capítulo. Esse capítulo foi um pouco menor. O livro, no livro que a gente vê, ele é bem mais compacto mesmo. A cultura chinesa ela consegue evoluir, né? Adentramos mais ao Extremo Oriente, né? Onde é um lugar onde a cultura é riquíssima. É muito interessante pesquisar mais sobre esse local, né? Onde nós ocidentais temos poucos contatos na escola quanto na faculdade, dependendo da sua profissão. Então vale muito a pena pesquisar mais sobre a cultura oriental. Bem, gente, eu me despeço de vocês nesse capítulo. Quem irá finalizar esse último capítulo do nosso grupo, né, do livro História da Cidade, é a Luísa Vilela, que irá adentrar sobre o tema do capítulo A Origem da Cidade Livre na Grécia. Muito obrigado pela sua atenção, gente. Peço que compartilhem para o seu... São estudos que valem muito a pena você ler no ônibus, quando você estiver fazendo nada em casa, principalmente em quarentena, né? Obrigado pela atenção. Eu sou o Márcio Menezes, aluno do 5º período Unila Salle RJ. Olá, me chamo Obrigado Luísa pela sua Vilela, atenção. sou estudante do 5º período de Arquitetura e Urbanismo na Unila Salle Rio de Janeiro, e esse é um trabalho de podcast de Teoria e História do Urbanismo com o professor Diego Ramos. Eu e meu grupo, Gabriela Gomes e Márcio Menezes, vamos trabalhar os primeiros grupos do livro A História da Cidade, de Leonardo Benévolo. E no capítulo de hoje, vou falar sobre a origem da cidade livre na Grécia. Vamos lá? Capítulo 4.
A cidade livre na Grécia. Neste capítulo, falaremos sobre a origem da cidade da Grécia, como ela se desenvolveu, o organismo da cidade como é dividido e falar um pouco sobre as duas cidades mais importantes, Atenas e Mileto de Hipódromo, nessa grande civilização que foi a Grécia Antiga. A Grécia se encontra na periferia do mundo civil. É dividida num grande número de pequenos principados independentes. A cidade principesca se transforma na polis aristocrática. A economia hierárquica tradicional se torna nova economia monetária que, após o século V, se estende a toda a bacia oriental do Mediterrâneo. A organização da polis, cidade-estado, como mostra na imagem 17, distingue-se então a cidade alta, Acrópole, onde ficam os templos dos deuses, e a cidade baixa, Asto, onde se desenvolvem os comércios e as relações civis. Para explicar um pouco melhor o organismo da cidade, ela se desenvolve por 4 fatos. O primeiro é a cidade em um todo único, onde não existem zonas fechadas e independentes. Pode ser circundada por muros, mas não subdividida em recintos secundários, como as cidades orientais. O segundo, o espaço da cidade se divide em 3 zonas: as áreas privadas, ocupadas pelas casas de moradia, as áreas sagradas, os templos dos deuses, e as áreas públicas, destinadas a reuniões políticas, ao comércio, ao teatro e aos jogos esportivos. O terceiro é a cidade no seu conjunto, forma um organismo artificial inserido no ambiente natural, respeita a paisagem natural, não interfere e se engloba a natureza com os edifícios arquitetônicos do entorno. E por último, o quarto fator. O organismo da cidade se desenvolve no tempo, mas alcança, de certo momento em diante, uma disposição estável. O crescimento da população não produz ampliação gradativa, mas a adição de um novo organismo equivalente. Justamente por esses 4 caracteres, a unidade, a articulação, o equilíbrio com a natureza, o limite de crescimento populacional, a cidade grega, a partir daí, inicia como um modelo universal. Vou falar um pouco sobre a cidade de Atenas. Ela é o centro da nova aglomeração, com uma depressão quase plana, ao norte de Acrópole, e do Aerópago, onde se forma a Ágora. Sobre a colina de Aerópago se instala o tribunal. Alguns importantes santuários, como os Dionísio e Zeus Olímpico, ficam na vertente sul, onde talvez se haviam formado os primeiros bairros da expansão na encosta mais exposta. Nasce assim o organismo diferenciado, como você pode ver na figura 18, com o desenvolvimento da cidade de Atenas. A cidade, por outro lado, existe justamente para unificar muitos serviços diferenciados. É o centro político, comercial, religioso e o local de refúgio de uma população bastante espalhada pelo território. Esse sistema que Atenas dá a si mesma, enquanto permanece livre, não corresponde a um projeto regular definitivo. Vocês podem ver nas imagens 20 e 21 uma planta bem aproximada de Atenas, mostrando suas ruas, e na outra um exemplo do bairro de Delos. Os edifícios antigos e arruinados são muitas vezes conservados e incorporados aos novos. Deste modo, a natureza e a história são mantidas presentes e formam um novo cenário da cidade. Então, a presença do homem na natureza torna-se evidente pela qualidade e não pela quantidade. O cenário urbano, como organismo político da cidade-estado, permanece uma construção na medida do homem, circundada e denominada pelos elementos da natureza. Em torno da Acrópole e das outras áreas públicas, devemos imaginar a coroa dos bairros, com as casas de habitação. As ruas são traçadas de maneira irregular, com exceção dos domos, retilíneos que vai de ágora a de pilão. Os monumentos espalhados por todos os bairros recordam em qualquer lugar os usos e as cerimônias da cidade como casa de todos. Um exemplo do desenvolvimento de Acrópole em 1842, com uma mistura de ruas irregulares e outras já paralelas umas às outras, como você pode ver aí na imagem 22. A Acrópole, Ágora e outros grupos dos monumentos principais são hoje zonas arqueológicas, fechadas onde prosseguem as escavações. Recentemente, foi proposto liberar grande parte da área da cidade antiga, demolindo os bairros mais antigos ao norte de Acrópole, ainda bem visíveis a partir de todos os locais da cidade. Já as cidades de Hipódromo de Mileto, na imagem 22, são traçadas segundo um desenho geométrico. Esse desenho geométrico é uma regra racional, aplicada da escala do edifício à escala da cidade, como nas grandes capitais asiáticas da Idade de Bronze. Portanto, é uma regra nova, que não compromete, mas antes confirma e torna sistemáticos os caracteres da cidade grega. Observa na imagem 24 uma planta da cidade de Mileto no século V a.C., em como foi trabalhado esse sistema. As ruas são traçadas em ângulo reto, com poucas vias principais no sentido do comprimento, que dividem a cidade em faixas paralelas, e um número maior de vias secundárias transversais. Observa agora, na imagem 25, uma planta baixa de Mileto. As seções das ruas são sempre modestas, sem pretensões monumentais.
Daí resulta uma grade de quarteirões retangulares e uniformes, que pode variar nos casos concretos para adaptar-se ao terreno e às outras exigências particulares. Como vemos na imagem 26 e 27, uma representação das ruas em sua forma de grade, e como podemos fazer uma breve comparação com o bairro de Caraí, aqui em Niterói. Percebe como as duas imagens têm uma semelhança no trabalho das grades e em como elas são apresentadas com as ruas paralelas. Veja como o tempo pode passar e algumas coisas ainda são deixadas. A constância da grade confirma a unidade do organismo urbano e a uniformidade, não é verdade? Se a cidade como organismo físico é a imagem do corpo social, devemos reconhecer que a independência dessas cidades-estados é a medida limitada de seu desenvolvimento, são condições indispensáveis. Um exemplo da cidade de Alexandria confirma a unidade do organismo urbano e a uniformidade na imagem 18. Com isso, os métodos elaborados pelos gregos, a cultura científica e filosófica, o sistema econômico, os modelos de projeção de edifícios e cidades foram se difundindo em todo o mundo civilizado até os dias de hoje. No entanto, a evolução da arquitetura urbana na Grécia Antiga era voltada para os templos consagrados dos deuses e alguns edifícios administrativos. Foi necessário impor aos atenienses grandes realizações arquitetônicas no quadro de suas cidades para a evolução urbana da cidade no decorrer do tempo, com o desenvolvimento das ruas e aplicações de um sistema de grade devido ao seu espírito prático e organizador. Fazendo uma breve comparação à cidade da Grécia Antiga aos dias de hoje, podemos analisar em como temos uma grande influência no sistema, usado há séculos, milênios, atrás, que até hoje é utilizado. Podemos dar um exemplo de um sistema de grade bem perto da gente, como o bairro de Caraí, que citei anteriormente, que é formado com a mesma sistematização da cidade de Mileto. Então, com nossa análise sobre a Grécia Antiga e seu desenvolvimento urbano, podemos perceber nos dias atuais em como está vinculada essa sistematização de grade que os gregos usaram e como vemos alguns bairros hoje com esse padrão. Com isso, o desenvolvimento urbano foi levado das antigas civilizações até os nossos dias atuais, para uma maior funcionalidade e conforto para uma sociedade viver em conjunto. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, porque eu curti bastante esse trabalho. Foi muito gratificante fazer, por ter esse mais um instrumento, não só aprendemos lendo livros ou fazendo pesquisas e provas. Foi mais para sairmos da nossa zona de conforto e pensar um pouco fora da caixa e aproveitar um pouco da nossa tecnologia, não é verdade? Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se vocês curtiram, então compartilha com seus amigos. Um beijão e tchau, tchau!